Imagina descobrir só depois de perder tudo que você caiu num esquema Ponzi e que a culpa foi de 5 decisões suas, bem comuns, os tais Ponzi Schemes and Financial Crimes Errors, que quase ninguém enxerga. Milhões de pessoas inteligentes ainda caem em frauds e scams óbvios, e o mais assustador é que, se você já cometeu o erro número 3, seu dinheiro pode estar em risco enquanto assiste a este vídeo. A pergunta é: quais são esses 5 erros fatais? Por que até gente experiente em finanças cai neles? E como você descobre agora se já está repetindo algum? E eu sou o Paulo, esse é o canal onde a gente mistura True Crime com educação financeira, destrinchando crime financeiro, golpe, pirâmide e cada tipo de Ponzi Scheme que aparece por aí. Se você chegou aqui pelo vídeo anterior, 7 truques mentais por trás de todo Ponzi Scheme, chocante, já sabe que o golpista mexe na sua mente antes de mexer no seu dinheiro. Aqui, a gente pega essas histórias reais, quase como um documentary em áudio, e transforma em proteção prática para o seu bolso. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve e ativa o sininho, porque essa é a parte 12 de uma série com 20 episódios. E no fim de hoje, eu vou te dar um checklist rápido para você aplicar em qualquer oportunidade de investimento que aparecer daqui para frente. Antes de entrar nos 5 erros fatais, você precisa entender o jogo em que está se metendo. Um Ponzi Scheme é um crime financeiro em que o lucro dos primeiros vem direto do dinheiro dos novos, não de investimento real nenhum. Charles Ponzi fez isso em 1920, prometendo lucros absurdos com cupons postais. 100 anos depois, a lógica é a mesma, só muda a embalagem. Hoje é robozinho, trading automático, arbitragem em cripto, mas a estrutura continua idêntica. E aqui vem o ponto. A maioria das vítimas não caiu por burrice, caiu por repetir os mesmos comportamentos, os mesmos Ponzi Schemes and Financial Crimes Errors, que a gente vai destrinchar agora. A ideia é simples. Enquanto eu for falando, você vai se perguntando: eu faço isso? Já fiz? Porque é assim que você se vacina de verdade. Vamos começar pelo erro fatal número 1. Acreditar em retorno alto e garantido. Todo Ponzi Scheme nasce de uma promessa que parece um sonho. 10% ao mês, sem risco. Dobrar o capital em 3 meses, garantido por contrato. Lucro fixo, faça chuva ou faça sol. Isso cutuca 2 emoções muito fortes em você: a ganância e o medo de ficar para trás vendo os outros ganhando dinheiro fácil. Charles Ponzi prometia 50% de lucro em 45 dias, e filas se formavam na porta do escritório dele em Boston. Mais tarde, esquemas em cripto no mundo todo repetiram a dose com números muito parecidos. Mas espera, por que isso é tão sedutor mesmo quando parece absurdo? Porque no seu dia a dia normal de finance, os retornos são chatos, demorados, cheios de sobe e desce, e o golpista sabe que você odeia essa incerteza. Então ele junta 2 palavrinhas perigosas: alto e garantido. Na vida real, qualquer investimento legítimo tem uma relação básica: retorno maior, risco maior. Retorno estável, retorno menor. Quando alguém te oferece algo melhor do que qualquer banco, tesouro, fundo sério, e ainda diz sem risco, garantido em contrato, isso é um dos maiores sinais de scam que existem. Repara se a proposta vem com prazo curto, contagem regressiva, últimas vagas. Isso é pressão para você não pensar. E guarda essa frase: se a oferta ignora a regra risco X retorno, você não está diante de uma oportunidade, está diante de um alerta. Só que tem um detalhe: mesmo quando a promessa de retorno não é tão absurda, as pessoas continuam caindo em fraudes. E aí entra o erro fatal número 2: ignorar registro, licença e fiscalização. Muita gente decide onde colocar o dinheiro com base só na conversa do vendedor, do consultor, do amigo, e nunca pergunta o mínimo: essa empresa é autorizada a oferecer investimento? Quem fiscaliza isso? Em inúmeros casos de crime financeiro, o esquema se apresentava como corretora internacional, fundo exclusivo, consultoria de investimentos, sem ter registro nenhum na CVM, no Banco Central ou em órgão equivalente no país. Agora presta atenção nisso. Muitos ainda inventam uma autoridade falsa, com site bonito, selinho dourado e nome em inglês, só para você achar que tá tudo certo. Atenção nisso. Muitos ainda inventam uma autoridade falsa, com site bonito, selinho dourado e nome em inglês, só para você achar que tá tudo certo. O mais triste é que verificar isso é chato, mas é simples.
Você pode entrar no site da CVM, digitar o nome da empresa ou da pessoa e ver se ela está mesmo autorizada a administrar recursos de terceiros. Pode checar no Banco Central se aquela financeira existe de verdade ou se só tem um CNPJ jogado. Golpistas adoram mostrar contratos com linguagem difícil, selo de cartório, tudo para desviar a sua atenção do principal: falta de fiscalização real. Se não tem órgão público em cima, se não tem regra clara, se o negócio é diferentão demais e foge de qualquer enquadramento conhecido, o risco de ser fraude sobe absurdamente. E mesmo assim, sabe por que as pessoas topam? Porque entra em cena o erro fatal número 3, o mais perigoso de todos, aquele que talvez você já tenha cometido hoje sem perceber. E por que as pessoas topam? Porque entra em cena o erro fatal número 3, o mais perigoso de todos, aquele que talvez você já tenha cometido hoje, sem perceber. Erro fatal número 3, confiar cegamente em amigos, família e influenciadores. Repara como a maioria das ofertas de investimento imperdível não chega até você por anúncio no jornal, mas pela boca de alguém que você confia. É o colega de trabalho que já está ganhando, o cunhado empolgado, o irmão da igreja, o influenciador de finance no Instagram, a blogueira que mostra extrato e diz, não é publi. Esse erro é tão destrutivo porque usa a confiança pessoal como um atalho. Em vez de você analisar o investimento, você analisa a pessoa e pensa, se ele é gente boa, se ela nunca me faria mal, então deve ser seguro. Em muitos documentários de true crime sobre Ponzi Scheme, as vítimas repetem a mesma frase: eu entrei porque todo mundo da comunidade estava entrando, não porque eu entendi o que era. No mundo online, isso ganhou esteroides. Tem influenciador ganhando comissão altíssima para falar bem de cripto duvidosa, de plataforma de arbitragem, de robô milagroso, e escondendo esse conflito de interesse do público. Tem amigo que vira espécie de embaixador do esquema, ganhando bônus para trazer novas pessoas. E talvez isso doa de ouvir, mas é real. Pode ser que você já tenha indicado um negócio assim para alguém, acreditando de boa fé que era uma oportunidade. Como se proteger disso? Separando completamente relação pessoal de decisão financeira. Você pode amar a pessoa, respeitar o influenciador, confiar no seu pastor, no seu chefe, e mesmo assim, pesquisar cada detalhe por conta própria antes de mandar 1 centavo. Guarda essa regra. Nunca invista só porque alguém próximo falou que é bom. A responsabilidade final, inclusive legal, é sempre sua. Mas manda 1 centavo. Guarda essa regra. Nunca invista só porque alguém próximo falou que é bom. A responsabilidade final, inclusive legal, é sempre sua. Mas espera, porque tem mais uma camada aqui. Mesmo quando a indicação vem de gente confiável e o papo parece profissional, muita gente comete o erro fatal número 4, aceitar investir em algo que não entende com total falta de transparência. Se você não consegue explicar em uma frase clara de onde vem o lucro, você não tem investimento, você tem fé. Esquemas Ponzi se apoiam nisso. Falam em trading em alta frequência, robô proprietário, segredo de mercado, oportunidades exclusivas de arbitragem em cripto, enchem o discurso de jargão técnico para você se sentir burro se fizer perguntas. Por trás, muitas vezes, não existe operação nenhuma, só planilha falsa e área do cliente bem desenhada mostrando saldos crescendo. Casos famosos, como o de Bernie Madoff nos Estados Unidos, que por décadas operou um dos maiores Ponzi Schemes da história, se sustentavam em relatórios perfeitos demais, sempre com lucros estáveis, mês após mês, mesmo em época de crise. Quando alguém perguntava detalhes, ele desviava, ficava vago, usava frases como estratégia complexa, você não teria tempo de entender. Se o investimento que te oferecem funciona assim, ninguém consegue explicar o básico, não existe documento auditado, não há demonstração clara de onde o dinheiro entra e de onde sai, isso não é sinal de gênio incompreendido, é sinal de perigo. E quando a coisa aperta, vem o último truque ligado ao erro fatal número 5, que atua direto nos seus olhos antes de chegar na sua razão. Erro fatal número 5. Confundir ostentação com o sucesso real.
Todo bom golpista entende de imagem. Por isso aparecem carros de luxo, viagens internacionais, festas, relógios caríssimos, escritório com mármore, foto com champanhe. Em muitos esquemas Ponzi, o dinheiro das vítimas mais novas é usado justamente para sustentar essa vida de cinema que vai convencer as próximas vítimas. Você vê aquele cara humilde que venceu na vida, a moça que saiu do zero e hoje tem casa em Miami. Tudo em vídeo bem produzido, trilha sonora motivacional e legenda falando: se eu conseguir, você também consegue. E aí entra um padrão que aparece em todo documentary e true crime podcast sobre golpes financeiros. Quanto mais perto o esquema está do colapso, mais o golpista ostenta, porque precisa parecer forte enquanto está desmoronando por dentro. O ponto mais tenso de toda essa história, o pico emocional mesmo, é quando você percebe que esses 5 erros fatais têm a mesma raiz: a vontade de acreditar. Você quer acreditar que existe retorno alto e garantido, quer acreditar que não precisa lidar com burocracia de órgão regulador, quer acreditar que quem você ama nunca te colocaria numa roubada, quer acreditar que se o site é bonito e o cara posta carrão, então é sucesso. Em vários casos de crime financeiro pelo mundo, dos tempos de Charles Ponzi à era da cripto, a cena antes do colapso é quase sempre igual. Pagamentos começam a atrasar, surgem boatos de investigação, mas o golpista chama todo mundo para uma live, aparece em um evento caro, diz que é perseguição da grande mídia e promete que agora vai ficar ainda melhor. E é exatamente nesse momento que as vítimas repetem o combo perfeito de erros. Colocam mais dinheiro para aproveitar a baixa, trazem mais amigos para fortalecer o esquema e param de fazer perguntas. Talvez você esteja pensando em um caso específico agora, seja aqui no Brasil ou lá fora, e se perguntando: como é que ninguém viu? A resposta está nesses comportamentos que a gente acabou de destrinchar, nesses Ponzi Schemes and Financial Crimes Errors que se repetem há mais de 100 anos. A boa notícia é que se você aprendeu a reconhecer o padrão, já está anos-luz à frente da maior parte das vítimas. Vamos fazer aquele checklist prometido no começo. Primeiro, você se pega sonhando com um retorno alto e garantido? Segundo, você costuma investir sem checar se a empresa é registrada e fiscalizada? Terceiro, você já colocou dinheiro em algo só porque um amigo, parente ou influenciador recomendou? Quarto, você tolera não entender o negócio e mesmo assim manda grana? Quinto, você se impressiona fácil com ostentação, carrão, mansão em foto de rede social? Você tolera não entender o negócio e mesmo assim manda grana? Quinto, você se impressiona fácil com ostentação, carrão, mansão em foto de rede social? Se a sua resposta foi sim para 1 ou 2, 3 desses pontos, isso não te torna burro, te torna humano, e é isso que os golpistas exploram. O que muda tudo é o que você faz depois de tomar consciência. Daqui para frente, cada vez que você ouvir uma proposta de investimento, lembra desse vídeo e faz a pausa que a maioria não faz. Checa quem regula, compara o retorno com o que existe no mercado tradicional, pergunta até entender de verdade e ignora o brilho de carro e relógio. Essa é a forma prática de não repetir os mesmos Ponzi Schemes and Financial Crimes Errors que arruinaram tanta gente. E, por favor, manda esse vídeo para aquela pessoa que vive te oferecendo negócio da China, oportunidade única, renda passiva garantida. Às vezes é ela que mais precisa ouvir isso. Aqui no canal, essa é só uma parte da proteção. Se você quiser entender melhor como sua mente é manipulada antes mesmo do dinheiro sair da sua conta, volta no vídeo 7 truques mentais por trás de todo Ponzi Scheme. Chocante, que é praticamente a parte psicológica desse assunto. E se você quer ir além e ver passo a passo como um esquema Ponzi nasce, cresce e desaba, o próximo episódio já está a caminho. Nunca invista sem ver isto. Ponzi Scheme Explained. Lá eu vou pegar um caso real, quase em formato de documentary, e conectar com tudo isso que você aprendeu hoje, inclusive com o cenário de global economy, inflation e debt crisis que deixa essas fraudes ainda mais perigosas. Se você chegou até aqui, já se adiantou anos de dor de cabeça em relação a fraud, scams e crime financeiro. Me conta nos comentários com sinceridade quantos desses 5 erros fatais você já cometeu alguma vez na vida, sem julgamento, porque a ideia é todo mundo aprender junto.
Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like para esse tipo de conteúdo de True Crime financeiro continuar chegando em mais gente que ainda nem sabe o risco que corre. E lembra, toda vez que ouvir uma promessa bonita demais, pensa nesses Ponzi Schemes and Financial Crimes Errors, respira fundo e só depois decide o que fazer com o seu dinheiro.